Na aula de hoje vamos ensinar a apresentar um livro. Nós escolhemos o livro A Rapariga que Roubava Livros, de Marcos Zusak, porque é um livro que nós os quatro lemos e gostámos e achámos que era interessante. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1 de setembro de 2005. Em Portugal foi em 15 de fevereiro de 2007. Pronto. O autor nasceu em Sydney, na Austrália, a 23 de junho de 1975 e pensamos que o livro já completou 17 edições. É também um livro que já recebeu muitos prémios e esteve durante cerca de 400 semanas no top do best-seller do New York Times, que foi acho que nos 9 anos seguintes à sua publicação. E para além disso recebeu ainda muitos outros prémios, desde, por exemplo, em 2006 o prémio Commonwealth Writers do melhor livro, depois mais 4 em 2006 e depois também em 2007. Pronto. O livro que nós escolhemos já foi traduzido em mais de 40 idiomas e, tal como a Edna disse, já ganhou imensos prémios. Além deste livro, o autor com o livro O Mensageiro também ganhou o prémio de livro do ano, que é na Austrália, o prémio australiano. Pode-se dizer que este autor, por volta dos 30 anos, já era considerado um fenómeno literário e um dos mais inovadores romancistas dos dias de hoje. Este livro está dividido em algumas partes. Temos o prólogo. Mas antes disso ainda vem Ainda tem a dedicatória primeiro. Ele dedica o livro a Elizabeth e Helmut Zusak, com amor e admiração. Que são os pais dele. Sim. E depois é que vem então o prólogo. Além disto, podemos dizer que o livro está dividido em 10 partes, sendo que cada uma das partes depois ainda se subdivide, não em capítulos, mas em algo desse género. No fim, ainda temos o epílogo e algumas ilustrações ao longo do livro. Podemos considerar esta obra um romance histórico, porque ele faz referência a um determinado tempo histórico, neste caso é o tempo do nazismo, e passa-se também na Alemanha. Então, como tema, podemos considerar que o tema é a guerra na Alemanha nazi, a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, é a história de uma rapariga chamada Liesl Memminger, que encontrou pela primeira vez um livro no cemitério, que era o Manual do Coveiro, e a partir daí ganhou um certo gosto em ir roubando mais livros para ir aprendendo. Depois, ao mesmo tempo que vamos conhecendo a história de Liesl, enquanto ela vai roubando outros livros e assim, temos também uma componente histórica em que são relatadas, por exemplo, as perseguições aos judeus e todo um clima de opressão que se vivia naquela altura na Alemanha. Além de que a própria família adotiva de Liesl abrigava um judeu na sua casa. Sim, e passavam muitas dificuldades. Eles, por exemplo, não tinham comida nem nada disso e tinham de andar a fugir aos nazis. Basicamente, a rapariga viveu com a sua família adotiva durante 4 anos, entre 1939 e 1943, e foi roubando vários livros que encontrava e tinha lá, e neles foi encontrando lições e viu neles um refúgio. Sim, porque naquela altura, como ela estava vivendo em todo aquele ambiente de opressão e não era, digamos que não era livre, portanto ela ao ler sentia-se mesmo refugiada, como se estivesse noutro mundo. O mais engraçado nesta história é que é narrada pela própria morte, que ficou tão impressionada com a rapariga, por ela lhe ter escapado 3 vezes, que decidiu contar a história da rapariga. Passando para a intenção da obra. Eu acho que esta obra tem uma intenção educativa, porque, antes de mais, ela mostra-nos a Segunda Guerra Mundial e o contexto de como as pessoas viviam e tudo mais. Eu acho que isso também é muito importante. Na minha opinião, também tem uma intenção moralizadora, porque transmite-nos a sede de conhecimento de uma rapariga que não tinha a oportunidade como nós temos hoje de
de aprender tão facilmente. Sim, porque nós hoje em dia quase nem damos valor à aprendizagem. Para nós é tão normal ir à escola e ter livros, e nesta altura, para esta rapariga não era, e ela não tinha assim os livros à disposição, E e bem quando viam, como- pronto, Bem como a maior parte dos livros eram proibidos. Portanto, por o causa inicial da também não censura. sabia ler. sim. Pronto. Quanto à leitura afetiva, convém sempre tocarmos neste ponto quando apresentamos um livro. No meu caso, gostei muito desta obra, uma vez que, além do que já tínhamos falado, de nos transmitir a visão de uma pessoa que não tem a oportunidade que hoje nós temos de aprender assim tão facilmente, o estilo do autor também é bastante... é simples, é expressivo, E é muito diferente, é original. Normalmente não se encontra no estilo. é muito cativante. Até porque ele põe a própria morta a falar, depois ela fala da sua experiência enquanto morta, enquanto que é quase a profissão dela. Ela tem de recolher os cadáveres e depois ela fala disso de uma maneira diferente, porque no fim do livro ela diz mesmo que a visão dos humanos a persegue. E por isso nós temos assim acesso quase ao estado de espírito da morte, aquilo que ela sente. Tal como o início cativa logo. Pronto. Eu também gostei muito da personagem, da Liesl. Eu identifiquei muito com ela. É uma rapariga muito espontânea, muito alegre, e até um bocado inocente ali no meio daquilo tudo, daquela confusão, sem perceber bem o que é que estava a acontecer. E eu acho que isso também traz brilho à história. Também gostei bastante disso. Para mim é o facto de ela não saber ler ao início e vai roubando os livros para... Pronto, vai conhecendo as palavras e isso vai evoluindo. Devido ao grande reconhecimento que esta obra já teve e à importância dela, foi também feito o filme a partir do livro, que foi no fim de 2013, que tem o mesmo título da obra. Paralelamente, também existem vários livros e filmes que retratam as vivências comuns na Alemanha nazi. E entre eles temos, por exemplo, o filme A Vida é Bela, é um filme italiano. Temos O Rapaz do Pijama às Riscas, também acho que todos conhecem. Sim. Temos, por exemplo, A Lista de Schindler. Pronto, ou seja, esta temática já foi abordada por muitos realizadores e já deu origem E a vários escritores. vários escritores, a várias É obras. engraçado também, A Vida é Bela, o Rapaz do Pijama às Riscas, também tem sempre a mesma coisa, da inocência no meio de tanta confusão e de tanta morte. Eu acho que isso também é bonito retratar isso assim. E neste caso, visto que é a própria morte a contar a história, acho que nos cativa logo à partida. Exato. Também temos, por exemplo, o Diário de Anne Frank. Também é uma rapariga muito inocente,